Os demónios são os principais inimigos de qualquer criança em The Promised Neverland. Eles são uma peça fundamental e indispensável para o desenrolar desta história, mas até agora pouco ou nada se sabe sobre eles. Neste vídeo vamos descobrir o que é que são estes demónios que assombram o futuro das crianças em The Promised Neverland. É incerta a forma de como estas criaturas a que chamamos demónios surgiram no planeta Terra, a sua aparência original também é um mistério, mas apesar de toda esta incerteza, acredita-se que eles eram seres praticamente iguais a bactérias. As bactérias multiplicam-se principalmente a partir de um mecanismo chamado fissão binária, ou também chamado de bipartição. Isto permite a uma bactéria se dividir em duas e assim sucessivamente. Graças a este mecanismo, as bactérias que deram a origem aos demónios conseguiram se multiplicar consideravelmente ao longo do tempo. No entanto, as bactérias, mesmo quando são submetidas a pressões elevadíssimas ou até condições físicas adversas, raramente mudam de forma. Então, como é que foi possível uma simples bactéria se desenvolver ao ponto de se tornar um demónio? A resposta é que estas bactérias conseguiram adquirir genes de outros seres vivos, graças a um processo denominado de transferência horizontal de genes, e assim conseguiram obter diversas formas e características. Para ser mais fácil de perceber como tudo isto aconteceu, eu preparei um esquema com todas as etapas deste conjunto de processos. Aqui temos o ser vivo A. Ao reproduzir-se, o seu filho, a que vamos chamar de ser vivo B, irá herdar os genes do seu pai, o ser vivo A. Quando o ser vivo B se reproduzir, o seu filho, o ser vivo C, vai herdar os genes do seu pai, o ser vivo B. E este processo de um ser vivo receber os genes do seu antecessor chama-se transferência vertical de genes. No entanto, no caso dos antepassados dos demónios, ocorreu a chamada transferência horizontal de genes, onde eles conseguiram absorver os genes de outros organismos de espécie diferente. Após esta absorção, as bactérias sofrem uma mutação e adquirem as características do organismo de quem elas absorveram os genes. Por exemplo, uma bactéria que absorve os genes do ser vivo A irá sofrer uma mutação e assim irá obter as características desse mesmo ser vivo. O mesmo vai acontecer às bactérias que absorverem os genes do ser vivo B ou os genes do ser vivo C. Para poder evoluir, os demónios começaram a comer vários tipos de animais e assim começaram a absorver vários tipos de genes diferentes, e isto permitiu aos demónios adquirir vários tipos de formas consoante o tipo de animal que eles ingeriam. Por exemplo, se um demónio comesse insetos, ele iria se tornar uma criatura parecida com um inseto. Caso comesse peixe, ele iria se tornar uma criatura semelhante a um peixe. Mas o grande problema disto tudo surgiu no dia em que os demónios comeram carne humana pela primeira vez. Graças aos genes humanos, os demónios obtiveram uma forma humanoide, racionalidade e inteligência, e não demorou muito até eles superarem as capacidades dos humanos. Estas criaturas tornaram-se autênticos predadores e evoluíam a um ritmo surpreendente. Apesar de toda esta evolução inacreditável, os demónios descobriram qual era o preço a pagar por toda aquela evolução extremamente rápida. Eles descobriram que para manter as suas características provenientes dos humanos, eles precisam de continuar a comer carne humana. Esta descoberta fez com que os demónios desejassem ainda mais a carne humana, porque para além do sabor, os humanos eram a única fonte que os demónios conheciam para obter uma inteligência que nenhum outro animal no planeta possuía. Então grande parte dos demónios continuaram e continuam atualmente a alimentar-se de humanos com o objetivo de continuar a sua evolução e principalmente para poder manter as características derivadas dos genes humanos que eles tanto desejam. E esta foi a história da evolução dos demónios em The Promised Neverland. Ainda existe muito para descobrir sobre estas criaturas e sobre o seu passado, mas por agora isto é tudo o que se sabe sobre eles. E bem, espero que tenham gostado, e se gostaram deixem o vosso like e nós vemo-nos num próximo vídeo.